Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para o nosso terceiro encontro do projeto de extensão Meu Lugar para Viver, oficinas sobre o direito de propriedade. O tema de hoje é o condomínio, parte 2, uma continuação da nossa live anterior. Eu vou esperar um pouquinho até que as pessoas entrem e em instantes nós vamos começar com a nossa oficina. Nós recebemos algumas perguntas, algumas observações, um bom feedback do público e elaboramos, então, a oficina de hoje como continuação da anterior para tratar de matérias que não foram abrangidas na oficina de 15 dias atrás. Tá? Então é isso. O pessoal ainda está entrando. Em instantes nós vamos começar. E se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, pode já postar, que aos poucos nós vamos respondendo. Eu acho que já deu tempo para as pessoas começarem a entrar. Já tem algumas pessoas entrando. Então, queria reabrir a nossa oficina, agradecer aqui a todos os presentes pela participação. Esse é o nosso terceiro encontro, o encontro do projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense, que trata de oficinas sobre o direito de propriedade. Nosso projeto é o Meu Lugar para Viver, um projeto voltado para a população em geral, no qual as pessoas podem tirar suas dúvidas, esclarecer também suas dúvidas sobre os seus direitos. E hoje, como eu falei anteriormente, nós vamos falar sobre o condomínio, vamos dar continuidade à nossa live anterior e vamos tratar de alguns temas que não foram tocados, por falta de tempo realmente. Então, para começar, hoje, nós vamos estar aqui com a Luísa Índio, que é a nossa aluna bolsista, e com a Elza Andrade, que é a nossa colaboradora. Elas vão tirar as nossas dúvidas, vão esclarecer os questionamentos de vocês. E, na verdade, Luísa, na semana passada, muitas pessoas acabaram nos escrevendo, pedindo alguns esclarecimentos sobre a constituição do condomínio. Nós falamos sobre a necessidade de constituir um condomínio, de criar um condomínio em termos jurídicos formais, porém não explicamos muito bem como fazer isso. Então, eu gostaria que você explicasse agora para o nosso público quais são os passos que uma pessoa tem que dar para criar um condomínio. Bom, gente, boa noite a todos. Como a professora Patrícia falou, essa é a nossa live da segunda parte sobre a convivência dentro dos condomínios. E aí, hoje, como primeiro ponto, a nossa conversa vai falar sobre o passo a passo, o aspecto mais prático da constituição do condomínio. Bom, o primeiro passo são para aqueles prédios novos, né? Aquelas novas construções que surgiram. E aí, para a gente conseguir constituir esse condomínio, ou seja, que ele esteja legalmente constituído, a construtora vai receber da prefeitura, do Poder Municipal, um documento que se chama habite-se. O habite-se, então, permite que aquele prédio seja usado e seja habitado pelos condôminos que ali têm uma propriedade. Bom, isso são para os prédios novos. E aqueles prédios antigos que já estão sendo habitados, mas que ainda não estão regularizados. Aí, o primeiro passo, na realidade, vai ser a inscrição no cartório do Registro Geral de Imóveis. A inscrição no cartório Registro Geral de Imóveis vai conter a descrição das unidades autônomas, ou seja, o apartamento de cada condômino ou a sala comercial de cada condômino, vai conter a descrição das partes comuns e a cota-parte daquela parte comum em relação ao condômino, ou seja, o pedacinho de cada parte comum que é atribuído a um condômino, e vai conter também a destinação a qual aquele edifício será utilizado. Essa parte da destinação é muito importante, daqui a pouquinho a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Bom, depois que o edifício já tiver inscrito no Registro Geral de Imóveis com todas essas descrições que eu falei,
O terceiro passo é a elaboração da convenção do condomínio, né, que deve conter 2/3 dos condôminos, né, dos proprietários daquele prédio. E como a gente conversou na semana passada, a convenção do condomínio é como se fosse uma cartilha de bons costumes, vamos dizer assim, para evitar os conflitos dentro do condomínio, né? São as leis às quais o condomínio vai se submeter para que haja um bom convívio, né? Já que a gente sabe que o condomínio muitas vezes tem muitas polêmicas. Então, a convenção é a lei maior daquele condomínio, é como se fosse a nossa Constituição. Bom, depois que a convenção for elaborada, vai ser convocada a primeira assembleia condominial. Para quê? Qual o intuito? A eleição do síndico, né? A gente precisa que uma pessoa ocupe esse cargo, um cargo tão importante para o condomínio. A gente sabe que é meio complicado, né? O síndico tem muitas responsabilidades, é verdade, mas essa primeira assembleia vai eleger o síndico e o conselho consultivo daquele condomínio, daquele prédio. Bom, depois disso, as primeiras questões administrativas do condomínio já foram definidas, ou seja, a gente já tem um síndico eleito e a gente já tem uma convenção definida, que é o que vai reger todo o dia a dia daquele prédio. O próximo passo é solicitar o desmembramento do IPTU daquela unidade. Por quê? Porque durante o processo de construção do prédio, o IPTU que é pago é relativo ao prédio inteiro. Então, agora, quando as pessoas começarem a habitar aquele prédio, elas têm que pagar o IPTU proporcional ao espaço que elas são donas, ou seja, elas vão pagar o IPTU proporcional ao seu apartamento, à sua sala comercial e a partezinha que acabe das partes comuns, né? A cota parte sobre a parte comum. Bom, feito o desmembramento do IPTU, o próximo passo é o registro da convenção do condomínio no cartório. É muito bom que aquela convenção fique registrada, né, tenha caráter público, para que, eventualmente, conflitos sejam evitados, do tipo, mas a convenção não foi registrada, então a gente não tem essa lei. Não, tem sim, está aqui a convenção registrada no cartório do Registro Geral de Imóveis. E, por fim, o último passo, mas que também é muito importante para a constituição do condomínio, é a inscrição do condomínio no CNPJ. O condomínio, ele não paga imposto de renda, porque ele é uma entidade sem fins lucrativos. Mas é muito importante que o condomínio tenha esse CNPJ, porque futuramente o condomínio vai contratar funcionários, vai contratar um porteiro, vai contratar um prestador de serviço para fazer a manutenção do jardim, da piscina, vai contratar uma empresa que vai se encarregar da limpeza do prédio. Então, é muito importante a regularização do CNPJ do condomínio. Professora Patrícia, quer adicionar, fazer algum comentário? É verdade. Existem aqui 2 procedimentos que são fundamentais, que foram descritos pela Luísa, e são procedimentos que têm por intuito dar publicidade, tornar conhecida essa constituição de condomínio, que são, primeiro deles, o registro no RGI. Quando a gente fala de imóveis, todo direito que verse sobre um bem imóvel, todo direito real que tenha por objeto um bem imóvel, ele deve ser registrado no cartório de registro de imóveis. Isso é muito importante. Nós vamos fazer futuramente uma live sobre isso, ainda esse ano, sobre a importância do registro público. Porque, infelizmente, às vezes, nós temos uma noção que as coisas acontecem por meio que mágica, sem dar uma publicidade necessária. Então, para que o condomínio exista juridicamente, não só exista, na verdade, tenha eficácia em relação a terceiros, para que essa convenção seja pública e conhecida, o registro é de fundamental importância. E outra questão de fundamental importância também é a inscrição do condomínio no CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Para quê? Para que o condomínio possa ter empregados, para que o condomínio seja reconhecido também pela Receita Federal. Então, são 2 condições muito importantes para tornar público esse ato de constituição do condomínio e para regularizar o condomínio. Lembrando que, como a Luísa falou, no caso de imóveis que estão recém-construídos,
Existem algumas providências a mais, tem a questão do habite-se, tem as escrituras definitivas, que são aquelas que são realizadas após as promessas de compra e venda, porque enquanto o imóvel está sendo construído, o que é feito é uma promessa de compra e venda, não é a rigor um contrato de compra e venda. E essa promessa vai se tornar um contrato definitivo quando o imóvel ficar pronto. Então, esse também vai ser um outro tema que nós vamos tratar, de imóveis na planta, imóveis em construção. Então, é importante ter isso em mente, que existem atos que devem ser praticados, que vão dar força, que vão tornar eficazes e conhecidos esses atos que nós falamos. Bom, gente, outro aspecto muito importante e prático do condomínio, que deve ser realizado após a constituição do condomínio, ou seja, após esses procedimentos que a gente descreveu, é a contratação do seguro do condomínio. Muita gente não sabe, mas o seguro do condomínio é obrigatório, né? A gente tem uma lei, o Código Civil prevê que o condomínio tem que ter um seguro. E esse é um aspecto muito importante, porque a lei está prevendo futuros acontecimentos que possam causar a destruição total ou parcial daquele condomínio. Quais são esses acontecimentos que a lei prevê? Em casos de incêndio ou casos de destruição. O seguro do condomínio, a gente só pede que as pessoas tenham muita atenção, porque ele não é um procedimento tão fácil quanto o seguro do carro, né? Que normalmente a gente já compra um carro e já sai com o seguro pronto dali. O seguro do condomínio você tem que procurar uma seguradora assim competente ou um responsável pela seguradora que vá saber te instruir muito bem, porque cada condomínio tem a sua peculiaridade, tem as suas dimensões, tem as suas especificações. Então, é muito importante que o seguro consiga abarcar todos esses aspectos de cada condomínio. E uma coisa também que eu gostaria de chamar a atenção é que a obrigatoriedade da lei em relação ao seguro é principalmente em casos de incêndio e destruição. A lei não prevê obrigatoriedades para outros fatos. Então, a nossa ressalva é que quando você for procurar um seguro, procure uma seguradora que vá te instruir sobre quais eventos aquele condomínio está suscetível. Por exemplo, se você contrata um seguro e a seguradora só prevê casos de incêndio, eventualmente se cair um raio no condomínio, a seguradora não vai poder fazer a cobertura daquele evento. Se o condomínio for furtado e o seguro não previr aquelas hipóteses, o condomínio não vai poder ser ressarcido do que aconteceu, podendo até mesmo o síndico ser responsabilizado por esses eventos. Então, essa é a questão prática, assim, que eu acho que é a mais importante após a constituição do condomínio. Quando a gente falou sobre a constituição do condomínio, a gente falou sobre a destinação. E a destinação do condomínio é muito importante, porque o que é a destinação do condomínio? É estabelecer se ele é um condomínio comercial, residencial ou misto. Como assim misto? Misto é aquele condomínio que tem partes tanto residenciais quanto comerciais. E por que a gente tem que se atentar à destinação do condomínio? Para que a gente não ultrapasse os limites estabelecidos naquele condomínio. Por exemplo, nos grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, como o prédio onde as pessoas moram e os lugares, por exemplo, que elas realizam compras, por exemplo, uma feira, é tudo muito distante, tem sido convencionado que uma vez por semana vai se realizar dentro dos condomínios uma feirinha. Via de regra, nos condomínios residenciais, isso não é possível, porque isso está ultrapassando a destinação daquele condomínio. Vai ser possível se a convenção, que é a regra, né, a lei daquele condomínio, previr isso, que naquele condomínio, uma vez por semana, vão poder ocorrer atividades comerciais para atender a vontade dos condôminos, mas tem que ter sido tudo convencionado de forma consensual, né, pelos condôminos. Então, é muito importante a gente se atentar para isso da destinação, para a gente não ultrapassar os limites impostos para aquele condomínio.
Eu acho que essas três questões que a gente citou, constituição, seguro e destinação do condomínio, são questões assim mais práticas, que envolvem demandas administrativas, devem ter muita atenção do síndico e também dos condôminos para fiscalizar essa vivência dentro dos condomínios. E com isso, quer falar alguma coisa, professor? Eu queria que, na verdade, né, só fazendo uma colocação, que a mudança de destinação do edifício, ou mesmo da unidade imobiliária, é possível, não é impossível, mas depende da aprovação, tá, da unanimidade dos condôminos. Tá? É algo bem complicado. Tá? Então, é praticamente impossível alterar uma destinação de uma unidade imobiliária autônoma. Não é que seja impossível, tem que haver um acordo inequívoco entre as partes. Também você pode alterar a convenção. É possível que os condôminos alterem a convenção. Sempre é possível, mas sempre havendo um consenso em relação a isso. Pode continuar, Luiz. Luísa, só interrompendo aqui, puxando o gancho dos condomínios mistos. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui de novo. A questão do elevador, nos casos dos condomínios mistos, o que a gente está acostumado a ver normalmente é que a parte comercial fica embaixo, fica no térreo, né? E em cima seria o residencial. Então, nesse caso, o comerciante que está no térreo, ele não precisa utilizar o elevador. Então, logicamente, as contribuições mensais dele deve estar excluído esse rateio do elevador, já que ele não utiliza. E isso é muito importante, né? Só pontuando essa questão mesmo, Luísa, pode continuar. Eu queria fazer só uma pontuação, porque isso tem a ver com outro questionamento que as pessoas também fizeram. Se é possível, dentro do condomínio, existir diferentes classes de condôminos. Ou seja, um pagar mais, um pagar menos, um ter mais direitos que os outros. Como regra, não. Mas é possível que a convenção, por exemplo, preveja, desde o início, que o síndico não vai pagar condomínio, como forma de prolabore. E pode ser que, por conta realmente desse uso ou da extensão das unidades, um condômino pague mais condomínio do que o outro. Por exemplo, uma cobertura duplex em relação a um apartamento que não é duplex. Então, mas é importante entender que essas restrições, essas modificações, têm que ser fundamentadas. Eu posso ter diferentes classes de condôminos, entre aspas, desde que isso esteja previsto no condomínio, que também não fira os direitos fundamentais da pessoa. Eu não posso estabelecer que, por uma questão religiosa ou política, aquele condomínio vai pagar mais ou menos. Tem que ser uma questão ligada à própria racionalidade daquele condomínio, como, por exemplo, exonerar o síndico do pagamento da cota condominial. Muito importante destacar esses dois aspectos da fala, tanto da professora Patrícia quanto da Elza, sobre as previsões na convenção, né? No condomínio, todos os atos que vão ser realizados devem estar autorizados pela convenção. E a convenção, via de regra, por ser a lei daquele condomínio, pode autorizar todos aqueles atos. A convenção só não pode prever algum tipo de autorização, por exemplo, que seja contra a lei municipal, contra a lei estadual, contra a lei federal. Mas, via de regra, a convenção é a lei daquele edifício. E aí, agora, a gente abordou esses três aspectos mais administrativos, mais de extrema relevância para a convivência do condomínio, né, que são a destinação, o seguro e a constituição. E aí, agora, a gente trouxe uns aspectos mais práticos que a gente vê todo mundo tendo muita dúvida e que a gente precisa realmente esclarecer. O primeiro aspecto bem prático do uso do condomínio que eu queria falar é sobre a vaga de garagem. Existe um levantamento, uma estimativa de que 1/4 dos processos judiciais que versem sobre o condomínio seja sobre as vagas de garagem. Então, assim, é muito complicado mesmo, e na prática a gente sabe que todo mundo quer aquela vaga mais fácil, não quer aquela vaga que fica no meio das duas pilastras, que é difícil de estacionar o carro.
Então, assim, o que é a vaga de garagem? Existe uma discussão muito grande sobre a vaga de garagem ser autônoma ou ser uma propriedade comum. Via de regra, a vaga de garagem pode ser atribuída a um condômino por duas formas. Quando você vai adquirir um apartamento, você adquire um apartamento que tem um número específico e você pode adquirir uma vaga de garagem específica, que também vai ter uma matrícula específica. Por exemplo, eu adquiri o apartamento 101 e a vaga de garagem número 10. Mas é muito, muito importante a gente ressaltar que quando você compra uma vaga de garagem específica, você tem impostos decorrentes daquela vaga, ou seja, aquela vaga vai pagar um IPTU específico dela e vai pagar um condomínio específico dela. Mas o mais comum que a gente vê no dia a dia é que quando você adquire uma propriedade, ou seja, eu comprei um apartamento e lá eu tenho direito a uma vaga de garagem. Ela não diz qual vaga em específico, mas diz que você tem direito a uma vaga de garagem. E como que vai ser definido qual vaga é a minha vaga? Normalmente acontece através do sorteio. Os condôminos se reúnem numa assembleia e sorteiam uma vaga de garagem. Eu acho que é um dos critérios mais justos que as pessoas encontraram para que não hajam mais discussões dentro do condomínio, né? Porque senão todo mundo quer ficar com aquela vaga que você para de frente, não tem ninguém atrás de você na hora de você sair, e quem ficou com a vaga no meio das pilastras tem que se virar. Então, assim, normalmente a escolha da vaga de garagem é feita através de sorteio para ser um critério mais imparcial. E um outro aspecto, eu acho que muito relevante, a professora Patrícia concorda bastante comigo, eu acho, é sobre a fachada do prédio. Eu estava pesquisando sobre... Luísa, desculpa, mas tem um aspecto da vaga de garagem que eu queria pontuar, senão depois, perdão, eu acabo esquecendo. Você falou sobre o sorteio, mas eu acho que, assim, esses sorteios devem ser recorrentes, porque também não é justo que a pessoa que pegou a vaga da pilastra fique com essa vaga ad eterno. Então, acho que a convenção deveria estabelecer o prazo que esse sorteio vai ser válido, para depois existirem outros e a pessoa ter a possibilidade de ficar com uma vaga melhor. E eu acho que hoje em dia, a Patrícia está doida para falar? Eu vou falar. Eu acho que hoje em dia a vaga de garagem é um bilhete premiado, porque a gente vê muitos condomínios, por exemplo, 300 unidades, mais 200 vagas de garagem. Quer dizer, 100 pessoas aí não tem uma vaga disponível. E outra coisa, se você decidir alugar a sua vaga ou vender a sua vaga, é o contrário do que acontece em relação à unidade. Porque para a vaga de garagem, você tem que dar o direito de preferência para os outros condôminos. Por quê? Porque é uma pessoa, abre aspas, estranha que vai ficar ali transitando no prédio, né? Se não for entre os condôminos, vai ser um estranho entrando e saindo todo dia do condomínio que ele não mora. Exato. Patrícia? É importante pontuar isso. É possível alugar ou vender a vaga de garagem? Sim. Sim. Mas como a Elza falou, a princípio a venda ou a locação deve ser feita apenas para os condôminos, salvo se a convenção autorizar. Já que a vaga de garagem gera tantos problemas entre os condôminos, imagina colocar alguém que não é condômino lá também. Mais um problema. Mas é possível. Vejam, mas e se eu tenho um apartamento que já está previsto com uma vaga de garagem? Como é que eu faço para vender? Porque já vem o apartamento e a vaga de garagem. Aí teria que fazer um desmembramento. Você não pode vender assim. Para que você possa vender, como a Luísa falou, essa vaga de garagem vai ter que ter uma matrícula própria, os impostos próprios e etc, etc. E uma outra questão que eu queria falar também, uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, né? O que eu posso colocar na minha vaga? Posso colocar caixas? Posso colocar um carro pequeno, um Jeep e 2 motos? Porque normalmente a pessoa pensa, bom, a vaga é minha e eu coloco aqui nesta vaga o que eu quero. Não é assim. Mais uma vez, nós vamos voltar para onde? Para a convenção. E a convenção vai estabelecer o destino daquela vaga. Se a convenção estabelece que aquela vaga é destinada a guardar apenas um automóvel, é só um automóvel.
e nada mais. Não poderia, em tese, guardar um carro e uma moto ou 3 motos, mas isso pode ser autorizado pela Assembleia, vai depender de deliberação. Tudo isso vai depender do que consta lá na convenção de condomínio. Tá? Mas lembrando que a vaga é para veículos. Se você quer colocar entulho, caixas, quer fazer a sua vaga de quarto de despejo, aí já não pode. Tá? Você não pode colocar, por exemplo, um sofá velho na sua vaga. Ou um guarda-roupa quebrado. Já que você não tem carro, você não tem onde colocar o guarda-roupa quebrado, você coloca na vaga. Não, porque ali é um lugar específico do condomínio para o estacionamento de veículos. Isso é muito importante, porque senão vai haver um desvio de finalidade. Parece uma coisa pequena, mas isso gera vários conflitos no condomínio. De pessoas que colocam coisas velhas, até lixo, tem gente que coloca lixo, entulho na vaga. Isso tudo pode gerar problemas aos demais condôminos. É importante ter isso em mente. E isso que a Elza falou do sorteio periódico não é a regra. É até uma boa sugestão. A regra é que esse sorteio seja feito uma vez, quando da constituição de condomínio, e quem ficou com a boa sorte, ficou com a boa sorte. Quem ficou com a má sorte, ficou com a má sorte. Normalmente é assim que funciona. Eu acho legal, professor, falar sobre isso, o que você falou sobre... Às vezes as pessoas querem usar a vaga de garagem para, por exemplo, eu tenho um carro, uma moto, meu carro é pequeno, então vai ficar o meu carro e a minha moto. Eu acho que esse tipo de costume pode vir a ser convencionado de acordo com o consenso de todos os condôminos, isso possa acontecer. Agora, já aconteceram casos em que, por exemplo, igual a professora Patrícia falou, a pessoa colocou entulho, colocou um sofá velho, em que a pessoa fez uma pequena reforma no seu apartamento, usou tinta, usou um material inflamável, querosene, foi armazenar aquele material na vaga de garagem e comprometeu, assim, a segurança do prédio, porque esses materiais são inflamáveis, poderia ocasionar um incêndio ou algum acidente um pouco menor, mas que comprometeria a segurança do prédio e dos outros condôminos. Exatamente. Aqui já vou até fazendo uma colocação, uma pergunta aqui do Davi. Ele coloca o seguinte: se o condômino não tiver um automóvel, ele pode colocar uma bicicleta na vaga de garagem? Parece que ele passou por um problema parecido. Tudo vai depender de como isso está estabelecido na convenção de condomínio. Você pode entender também que a bicicleta, apesar de não ser um veículo automotor, tem a mesma finalidade de transporte. Então, poderia equiparar a bicicleta a um automóvel, não veria problema. Mas alguns condomínios criam restrições. Mas teria que ver o caso concreto. O que vocês acham, meninas? Eu acho que é muito comum nos condomínios, né, que hoje em dia, por causa de problemas como esse, de vou guardar minha bicicleta na garagem, que tenha sido criado um espaço específico, às vezes até mesmo na garagem, para guardar bicicletas, né, que é o bicicletário, ficam todas as bicicletas organizadas, até por uma questão de otimização do espaço e de comprometimento de segurança, porque eu entendo que, via de regra, a garagem é para guardar os veículos automotores. As vagas de garagem são destinadas a essa função. Mas, como a professora falou, depende do que está estabelecido na convenção de condomínio de cada um. E eu acho que nessa situação, como a professora comentou do Davi, o que seria legal é convocar uma Assembleia Geral, já que, se aquilo não estivesse estabelecido na convenção, por exemplo, se não está definido na convenção que você pode guardar uma bicicleta no local onde seria guardado um carro, é legal que seja convocada uma Assembleia, para que a Assembleia vote sobre isso, convencione se é ou não é possível guardar a bicicleta naquele local. Exatamente. O melhor é que tenha um espaço específico. Porque, por questões de segurança, essa bicicleta, por exemplo, ela pode estar solta, pode cair num outro carro, pode machucar uma criança, alguém pode entrar também e furtar a bicicleta, que é mais fácil de ser furtado do que um automóvel. Então, tem várias questões. Só seria possível, Davi, colocar a bicicleta ali dentro do raciocínio que eu falei antes, equiparando
com uma certa benevolência, equiparando a bicicleta a um veículo automotor, tá? Mas isso teria que ser decidido pela Assembleia, ok? Você quer fazer uma colocação? Não, concordo com o que vocês disseram, e hoje em dia, mesmo nos condomínios mais antigos, já é possível ver que já foi alocado um bicicletário ali. Então, eu acho que é uma questão muito importante de ser levada para a Assembleia, né? Sim, sim. Vai ter que, no final das contas, vai ter que ser decidido pela Assembleia, porque a rigor bicicleta não é veículo automotor. Então, sendo muito rígido, que a resposta é não pode, né? Tentando ser mais compassivo e trazer uma interpretação mais elástica, seria possível, dependendo do caso. E uma outra questão que a Luísa ia falar, eu acho que a gente já encerrou um pouco das vagas de garagem. Alguém tem algo mais a colocar? Não, por enquanto não. Aqui alguém perguntou, eu não vi aqui, mas alguém perguntou se uma pessoa pode usar a vaga da outra. Se vai um parente na minha casa e eu não tenho o carro estacionado ali, ele pode estacionar o carro lá? Essa é outra questão problemática. Existem prédios que têm vagas de garagem sobrando para os visitantes. E aí não tem problema nenhum. Basta que aquele morador comunique que o carro tal, com a placa tal, dirigido pela pessoa tal, vai estacionar ali, vai ficar por um período X, Y, Z. Agora, se a pessoa tem vaga de garagem e não tem carro, o ideal seria que ela comunicasse também, não tem nada previsto no condomínio de ter vaga extra, que ela comunicasse ao síndico que uma pessoa vai entrar ali e vai estacionar na vaga dela. Até porque tem essa questão, gente, da segurança. Hoje em dia, os condomínios estão restringindo muito o trânsito de pessoas por conta da segurança mesmo. Assaltos, atos de violência. Então, seria bom pedir essa anuência, nem tanto anuência, mas comunicar também, se for o caso, se o condomínio exigir, por que não a anuência? Então, a gente não tem respostas definitivas, porque tudo vai depender mesmo da convenção. A gente sempre está aqui falando da convenção, da convenção, da convenção, mas essa é a realidade. Vai depender do que as partes acordam, do que as pessoas convencionam para reger aquela vida em comum. Né? E além da convenção, professor, eu acho que também o uso do bom senso, né? Aquele espaço é a casa de todo mundo. Então, assim, são seus vizinhos. Acho que nada melhor do que você pegar o seu interfone e falar: ô, Patrícia, minha mãe tá vindo me visitar, tá vindo de longe, tá vindo de carro. Já que você não para nenhum carro na sua vaga, será que minha mãe pode parar na sua vaga? Só vai ficar até, sei lá, até amanhã de manhã? Se você precisar da vaga, me avisa, eu tiro o carro. Eu acho que o uso do bom senso também é muito relevante nesse sentido, né? Exatamente, exatamente. E como a Luísa falou, um outro tópico muito interessante é a questão da fachada. Isso gera, assim, muitos conflitos. Um primeiro problema que ocorre com a fachada é a alteração da fachada. Esse assunto é extremamente problemático. Então, por exemplo, o prédio tem varandas e uma pessoa quer colocar vidros para fechar a varanda, porque quer proteger, por exemplo, seus filhos pequenos, ou quer colocar aquelas grades. Pode, não pode? Esse é um ponto muito problemático, porque, a rigor, a fachada não pode ser alterada. Ou seja, todas as unidades têm que ser rigorosamente iguais. Inclusive, o toldo que você coloca, não, em tese, não pode ser livremente escolhido, salvo se não houver nenhuma ressalva na convenção condominial. Então, a cor do toldo que você escolhe pode ser uma alteração de fachada. Imagina um prédio com pastilhas verdes, por exemplo, e brancas. E todos os apartamentos têm um toldo bege claro. Só que você gosta de amarelo fluorescente, ou rosa. E você coloca porque é seu direito colocar. E aí quem vê o prédio da rua, vê aquela coisa meio estranha, aquela lona rosa em meio a tons de bege, por assim dizer. É complicado, porque aí é uma violação da estética do condomínio, até a própria valorização do condomínio. Então, não se pode alterar livremente a fachada. Mas, por exemplo, você se pergunta, você tem um filho pequeno,
E você precisa colocar alguma coisa que vede o acesso daquele seu filho à varanda. O que você faz? Né? Para você saber exatamente o que fazer, a melhor coisa é procurar o síndico e conversar com ele. E perguntar, olha, quais são as regras aqui do prédio para alteração de fachada? Eu quero realmente proteger a minha família, mas eu gostaria de saber o que eu posso fazer. E aí, normalmente, existem regras flexíveis nesse caso. Ele vai te dizer o melhor jeito de alterar a fachada, tem algumas possibilidades, e você vai tentar se adequar. Nem todos vão permitir fechamento com vidro. Alguns vão permitir aquelas telas, etc, etc, por fora. Mas isso é um ponto, assim, problemático, que além da questão das vagas de garagem, é a segunda causa que gera mais processos no judiciário. Porque cada um quer colocar a fachada de um jeito, né? Isso é muito interessante. E, por exemplo, quando tem aqueles apartamentos tipo casa, que são 2 andares, mas que não são um condomínio propriamente dito, às vezes fica um pintado de uma cor e outro com pastilha em cima. Fica muito esquisito, mas aí as pessoas já têm uma certa liberdade, porque a rigor não existe um condomínio constituído ali. Mas um prédio num condomínio edilício já tem certas regras. Então é sempre de bom tom, antes de fazer qualquer coisa no seu condomínio, que você entre em contato com o síndico para saber quais são os procedimentos. Né? A regra é a seguinte: não faz e pergunta. Primeiro pergunta e depois faz, porque você pode ter que desfazer o que foi feito. Isso é importante, tá? Mas também para a Luísa, ela vai falar sobre outras coisas relativas à fachada também, a conservação, tudo isso, né, Luísa? Já encaminhando a minha fala para o final, que a Elza vai falar um pouco mais com a gente sobre outros assuntos práticos também, complementando um pouco do que a professora falou sobre a fachada também representa um pouco da valorização daquele patrimônio. Então, às vezes, um novo condômino, né, ou um possível condômino que vai adquirir um apartamento ali, pode gostar muito do condomínio, do síndico, dos vizinhos, das partes comuns, mas por ver que a fachada não está muito conservada, prefere procurar um outro imóvel. E aí a gente fala muito sobre manutenção da fachada. Eu acho que é um dos tópicos que é mais evitado durante as assembleias e assim, um dos tópicos mais difíceis durante a gestão do síndico. Por quê? Porque custa muito caro. A gente sabe que fazer a manutenção de uma fachada de um prédio de 12 andares, com 3 blocos, com inúmeros apartamentos, é muito caro. Então, assim, mas o que a gente recomenda em relação à fachada? Quando a construtora termina a construção daquele imóvel, ela dá uma espécie de manual do condomínio, onde ela recomenda que a manutenção preventiva da fachada seja realizada de 3 em 3 anos. A manutenção preventiva pode ser uma lavagem, pode ser uma averiguação para constatar se existe alguma fissura, alguma rachadura, se precisa renovar a tinta daquela fachada, ou se precisa trocar eventualmente algum piso, alguma pastilha. E o que a gente recomenda também é que a manutenção seja feita por um prestador de serviço ou uma empresa específica, né, qualificada para aquilo, porque a manutenção da fachada envolve diversos aspectos de segurança, tanto a segurança dos prestadores de serviço, que normalmente vão ficar pendurados no prédio para fazer aquela manutenção, quanto a dos condôminos e pessoas que passam nos arredores do condomínio. Existe uma norma técnica, a norma 15.575, que ela fala um pouco sobre essa conservação, o que a gente tem que observar, né, durante o uso da fachada. A gente deve observar fissuras, manchas de umidade, descascamento da pintura. Se aquela fachada for de pisos ou de pastilhas, a gente tem que observar se aquelas pastilhas, por exemplo, não estão com som oco, a gente tem que observar as juntas de dilatação para a melhor conservação daquela fachada. E com isso, eu vou passar a palavra para a professora Patrícia fazer as considerações dela e depois para a Elza. Eu queria só fazer uma colocação, Maurício Mosqueira colocou aqui, uma observação importante que nós falamos na live passada, que essas questões menores, elas podem e devem ter uma previsão no regimento interno, num simples regimento interno, que vai tratar de regras mais cotidianas, mais práticas, se afastando um pouco da burocracia do estatuto.
do regimento. O regimento vai ser mais simples do que a convenção condominial. Muito importante, obrigada aí pela observação, Maurício, exatamente isso. E um assunto também que é muito relevante, e a Elza vai aqui nos ajudar, diz respeito ao condômino antissocial. Semana passada nós falamos um pouco sobre isso, e agora a Elza vai explicar quais são os mecanismos que o condomínio tem para punir aquela pessoa que reiteradamente tem um comportamento antissocial e que prejudica os demais. Professora Patrícia, obrigada. Eu só queria voltar um pouquinho na questão da fachada, porque os efeitos práticos, a princípio, a gente não vislumbra, né? O que acontece com uma fachada que não recebe a manutenção preventiva? Certamente um problema vai aparecer. E aí, qual é a postura que alguns condomínios adotam? Ah, não, esse problema não é meu, esse problema é da construtora. Aí aparece a construtora. Ah, não, olha só, você não observou esse prazo de garantia? Esse problema também não é meu, não teve manutenção. Aí fica nesse jogo, ah, não é meu, não é meu, não é meu. Por fim, pode ser que até que a construtora fale, ah, não, sabe de quem é esse problema? Esse problema é do terceiro que eu contratei para fazer essa fachada e não utilizou o material que foi estipulado. Enfim, fato é que o condômino, ele vai observar se o condomínio está recebendo ou não a manutenção adequada. Qual que é meu dever? Porque muitas vezes a gente acaba se afastando de questões que a gente não gosta muito, é chato cobrar, mas a gente deve, porque como a Luísa falou, uma fachada deteriorada, ela está afetando meu patrimônio, né? Quem que vai querer alugar ou comprar uma unidade cuja fachada está completamente deteriorada? Então, acho muito importante que os condôminos observem se essas manutenções estão sendo feitas com a periodicidade exigida, né? E a gente precisa estar muito atento a essa atuação do síndico, né? Eu acho, inclusive, que hoje em dia, quando a gente falou bastante de seguro, na contratação do seguro, acho que hoje em dia já deve até existir uma forma dessas manutenções periódicas estarem inclusas no pacote. Mas, agora, dando continuidade, a questão do condômino antissocial é uma questão super delicada. Por quê? Porque a gente precisa da colaboração não somente dos outros condôminos, mas também do síndico. Porque, inicialmente, a pessoa que ela tem dificuldade reiterada de convivência com outras pessoas, causando uma série de problemas, a gente vai precisar buscar o apoio dos demais condôminos que estão convivendo com essa situação também. O Código Civil, ele não disciplina a expulsão do condômino antissocial. Ele fala em multa em até 10 vezes o valor da contribuição. Mas e aí? E quando a multa não surte efeito, o que eu vou fazer? Bom, primeiro eu vou buscar o apoio das demais pessoas que estão convivendo comigo. Depois, eu vou convocar uma assembleia para que o assunto seja tratado pelo síndico. Então, ele tem que trazer isso de uma maneira muito neutra, muito natural, né, para explicar o que está acontecendo. É necessário também que a pessoa, né, enfim, que esteja com problemas, tenha provas sobre o ocorrido e, se for um caso bem grave mesmo, é necessário o registro de ocorrência. Mas, apesar de todo esse passo a passo, teve um caso recente aqui no Rio de Janeiro, de uma condômina que teve problemas seríssimos com uma pessoa antissocial, e todo esse passo a passo foi feito, e mesmo assim, quando a questão foi levada para a Assembleia votou pela não exclusão, né, pela não expulsão desse condômino antissocial. Então, eu acho que, principalmente, é muito importante que as pessoas se apoiem, né? Porque são questões delicadas que a gente nem faz ideia e elas costumam acontecer com uma frequência bem maior do que a gente imagina. A Luísa falou bastante em convenção e, inclusive, cartilha, né? Que pode estar contido na convenção, mas eu falo que, hoje em dia, até a cartilha já vem apartada da convenção,
porque, para falar o óbvio, as pessoas não sabem mais conviver em grupo, por assim dizer, né? As pessoas estão com muita dificuldade e aí a gente precisa dessas cartilhas simplesmente para dizer o óbvio, as regras de boa educação, né? Professora Patrícia e Luísa, tem alguma consideração? Sim, nem sempre a multa é suficiente para coibir esse comportamento antissocial. Infelizmente, existem pessoas que têm dificuldades com a convivência. Por isso, houve uma construção jurisprudencial de exclusão desse condômino, como a Elza disse. O Código Civil, ele prevê multas para esse condômino antissocial de forma a desestimular esse comportamento que prejudica os demais. E aí, quais são os requisitos? O que é preciso para aplicar uma multa nessa pessoa antissocial, com comportamentos antissociais? É necessário uma convocação de uma assembleia extraordinária para que seja votada uma eventual penalização. Essa decisão tem que ter o voto de 3/4 dos condôminos. E a multa pode ser 5 ou 10 vezes o rateio mensal, ou seja, o equivalente a 5 vezes ou 10 vezes a cota condominial. E a cada multa tem que haver uma nova convocação e uma nova votação. Então, a estratégia do condomínio, do Código Civil, é meio que vencer o condômino antissocial através de dificuldades econômicas. Então, ele vai ter que sentir no bolso para que ele possa ter um comportamento melhor. E várias vezes, até que ele se emende. Se ele não se emendar, o condomínio pode tentar uma exclusão. Já houve precedente nesse caso, em que os proprietários foram condenados a desocupar o imóvel por comportamento antissocial. Mas, para isso, tem que ter o apoio do síndico e dos demais condôminos e provas que justifiquem, por exemplo, até que aquele condômino coloque em risco a saúde e a vida das pessoas. Então, um condômino que faz ali da sua unidade de boca de fumo ou venda de drogas ou algo do gênero, né? Algo ilícito, comportamentos que colocam em risco as pessoas. Isso é importante saber isso. E além dessa questão... Por isso, o professor, só complementando, que a atuação do síndico é a mais importante de todas, porque é a pessoa que o condômino vai recorrer quando acontecer um problema como esse. Exato. Então, o síndico não pode ser omisso num momento como esse. Exato. O síndico tem que ser uma pessoa ativa e também equilibrada, e que tenha bom relacionamento com os condôminos, que saiba conduzir, que saiba mediar os conflitos. Né? Se o síndico só atiça os conflitos, só coloca mais fogo, na realidade ele não está ajudando o condomínio. E é importante que vocês saibam que é possível destituir o síndico por má administração, pela maioria absoluta dos membros presentes na Assembleia, se houve alguma irregularidade na prestação de contas ou se ele não fizer a administração correta do condomínio. Então, é importante que vocês saibam disso. O síndico tem um cargo muito importante. Né? Às vezes as pessoas querem ser síndicas, querem trabalhar para ter uma ocupação, e é ocupação mesmo. E o síndico pode ter grandes responsabilidades, porque em caso de condomínio que não tem seguro, pode ser que o síndico seja pessoalmente responsabilizado. É um assunto bastante importante. Mas, assim, também, professora, é possível que seja instituído um conselho fiscal, que é o quê? Uma atuação complementar do síndico, né? É a pessoa que vai fazer as pessoas, né? Podem ser até 3 membros, né? Por mandato não superior a 2 anos, que podem fiscalizar essa prestação de contas, e acho que é um órgão imprescindível atualmente, porque aí vai ser uma atuação em paralelo e, ao mesmo tempo, complementar a do síndico. Exatamente. O ideal é não concentrar todos os poderes numa única pessoa. Essa ideia aqui de ter um conselho fiscal é justamente possibilitar uma fiscalização do que o síndico realiza e uma participação dos demais condôminos. Essa é a lógica. A ideia de que os demais participem. Também é possível que tenha um conselho consultivo,
que será consultado pelo síndico em algumas questões, para que ele não decida de modo unilateral todas as coisas. E dependendo da situação, o síndico tem que convocar uma assembleia extraordinária antes de decidir. A gente falou um pouco sobre isso na live passada. Ele não tem poderes plenos e absolutos, ele é um gestor, mas os atos que ele pratica, eles também podem ser controlados pela assembleia. Por isso que é importante participar das assembleias, né? Acompanhar o trabalho do síndico e também auxiliá-lo, se for o caso, se ele precisar de ajuda. Né? Eu acho que falamos assim de alguns pontos, né? Alguém tem mais alguma questão a falar, meninas, que a gente não falou ainda? Eu acho legal fazer só um comentário, professora, sobre o condômino antissocial, igual você colocou. Normalmente a gente tenta exemplificar com casos muito esdrúxulos, né, sobre essa possível exclusão do condômino antissocial. Por exemplo, com venda de ilícitos no condomínio, mas assim, a exclusão do condômino antissocial pode acontecer com ações que a gente, às vezes, não se atenta para o comprometimento da segurança do prédio. Um dos precedentes que a professora Patrícia citou, que admitem a exclusão do condômino antissocial, né, um precedente judicial, era um caso de 2 pessoas que moravam naquele prédio, mas que ficavam com música alto o dia inteiro, que o cachorro, né, o bichinho de estimação, até que a gente comentou na semana passada que o STJ não proíbe a vedação de ter animal de estimação através da convenção, o cachorro latia o dia inteiro, a noite inteira, comprometendo a saúde, o bem-estar dos outros condôminos, e assim, as advertências, comunicações a esse casal foram reiteradas, multas reiteradas, até o momento que eles precisaram registrar o boletim de ocorrência por uma tentativa de agressão numa das vezes que o síndico foi abordá-los. Então, mediante toda assim, essa reunião de provas fáticas, eles conseguiram, na justiça, né, a expulsão desses condôminos antissociais. Então, às vezes, não são fatos tão esdrúxulos quanto a gente consegue imaginar, né? São fatos que são corriqueiros, acontecem no dia a dia, a gente não tem nem noção disso. Mas que incomodam os demais, né? Para que eles tenham sido excluídos, certamente o comportamento era intolerável e insuportável. E o condomínio conseguiu juntar provas nesse sentido. Isso é importante. Não é também qualquer coisa. Tem que ser comportamentos antissociais e intoleráveis que venham a gerar danos para os demais condôminos. E eu queria só fazer uma colocação aqui. O Maurício também fez uma observação interessante sobre aquela questão da fachada, que, em princípio, tem uma garantia da obra pela construtora no prazo de 5 anos em relação a problemas estruturais da obra. É verdade, existe esse prazo de garantia de 5 anos, mas depois que esse prazo passa, aí não há que se falar mais em garantia. Então, os condôminos têm que zelar também pela fachada. É algo importante e se, por exemplo, cai algo da fachada, cai um azulejo, uma pastilha, e venha causar um dano a outra pessoa, cai no automóvel ou em uma pessoa, o condomínio também vai ser responsabilizado. Então, é uma situação muito delicada. Os condôminos têm que acompanhar essas obras estruturais, não só obras estruturais, mas obras de manutenção também da fachada, né? Porque, infelizmente, às vezes as pessoas têm a ideia de que, uma vez que conquistaram um bem imóvel, não precisam mais zelar por ele, né? Já é meu e pronto. Não. A ideia aqui também é conservar para evitar danos tanto para si quanto para o condômino, para os condôminos, para o condomínio e para os próximos, para terceiros. Basicamente isso. Só uma colocação também sobre essa observação do Maurício, é que esse prazo de garantia, tudo bem, 5 anos, tem outros que estabelecem até 10, se for o caso, mas e se o condomínio não fizer nenhuma manutenção? E como é que eu vou falar de garantia se eu não seguir o que estava lá no manual? Né? É complicado. Isso gera aí diversas ações judiciais que estão aí há 10, 15 anos, e sem solução, porque um fica jogando a peteca para o outro,
e ninguém quer assumir. Então, de novo, é muito importante essa manutenção preventiva. Não é quando apareceu o problema, eu vou lá, tampo, resolvido. Não é bem assim. Exatamente, até para assegurar a solidez da construção e a segurança das pessoas que habitam no prédio. Sim. Então, eu acho que nós já encerramos aqui por hoje as perguntas, os questionamentos. Eu queria agradecer aqui a presença da professora Analice De Carli, sempre querida, sempre presente, uma grande incentivadora do projeto, esteve conosco na abertura e, se Deus quiser, estará conosco muitas outras vezes. Muito obrigada, professora, pela participação. Queria também agradecer ao nosso público pela participação aqui também e pelo feedback que tem nos dado. Nós temos alcançado muitas pessoas e ficamos muito felizes com isso. Queria mais uma vez agradecer a Luísa pelo empenho e dedicação de sempre nesse projeto. Ela tem sido uma peça fundamental para o bom êxito. E agradecer a querida Elza pela participação também, por ter abrilhantado o nosso encontro com as suas colocações sempre lúcidas, sempre claras. Muito obrigada a todos. Vou passar a palavra agora para a Luísa, para ela se despedir, e depois para a Elza. Bom, gente, queria agradecer a todos que estão nos assistindo. Como a professora Patrícia falou, esse é um projeto desenvolvido para a comunidade, né, que tem o intuito de transmitir um pouco mais dessas informações acadêmicas que normalmente são muito complicadas para todo mundo, né? São coisas que todo mundo precisa ter conhecimento. Queria agradecer a professora Analice, que está aqui com a gente, agradecer a professora Patrícia, né, que é a orientadora desse processo, agradecer a presença da Elza, que é aí minha parceira acadêmica, e falar que no dia 28 de outubro, às 8 horas, a gente tem a nossa quarta live, e que a gente está aguardando todo mundo aqui para mais um assunto, para mais um bate-papo, para mais uma conversa sobre diversos esclarecimentos. Agora eu vou passar a palavra para a Elza. A próxima live vai ser sobre locações. Olha que tema interessante. Dei um spoiler aqui agora, né? Não era para ter falado agora, mas acabei falando. Vou passar a palavra para a Elza agora, para ela se despedir de tudo. Eu queria agradecer o convite, ter participado pela segunda vez, é uma alegria imensa, especialmente porque estou participando de um projeto que eu sou fã, que eu acredito, e dia 28 estarei aqui presente como ouvinte. Obrigada, Patrícia e Luísa. Tá ótimo, pessoal. Um abraço a todos. Até a próxima semana, até daqui a 15 dias. Um beijo grande. Até a próxima. Fiquem com Deus.